Tá. Eu queria começar por agradecer a vossa presença no almoço de hoje. Queria, em especial, agradecer à Sra. Embaixadora da República da Índia a sua presença. Madame Ambassador, it was a great honor to have you in our lunch, and will be a great honor if you can repeat in the future in other lunches that we are going to have here in Ideal. Queria também agradecer a todos aqueles que vêm pela primeira vez a estes nossos almoços. O convidado de hoje, o professor Constantino Xavier, é alguém com um currículo académico fantástico, que passou por Portugal, pela Índia, pelos Estados Unidos, numa viagem, num percurso de natureza académica, como eu disse, que é notável, também com várias referências na comunicação social portuguesa e várias participações na comunicação social portuguesa, e fazendo uma pesquisa por aquilo que agora nos está muito próximo, pela internet. Há uma referência a um académico coeso que aqui temos hoje, premiado na Índia e que agradece em português. Agradeceu e falou em várias línguas, uma delas foi o português. Estamos a falar de uma distinção que recebeu da Ministra dos Negócios Estrangeiros, e, portanto, também por isso, com certeza que estaremos todos agradecidos. E, para além de mais, ainda mais agradecidos, estamos perante a possibilidade de conversarmos e debatermos, como ao costume aqui no Ideal, neste caso, as relações que a Índia vai assumindo. Estamos a falar de um país que tem o peso que tem na população mundial, o peso que tem na geografia e no tamanho do seu próprio país, na economia que crescentemente vai aumentando a sua influência, aliás, curiosamente, variando até de acordo com os critérios, mas sempre num lugar verdadeiramente invejável, e que tem um sistema político de uma democracia parlamentar, mas que é a maior democracia do mundo. E, portanto, o Ideal que aqui esteve não, que o último almoço que fez, por acaso não foi aqui, foi conversar sobre a Venezuela, hoje tem um tema que é bastante mais simpático para debater, e, portanto, eu passaria então a palavra ao professor Constantino Xavier, dentro daquele nosso princípio, uma primeira intervenção na ordem dos 20 minutos e depois um tempo para debate, de forma a podermos estar tranquilamente às horas do costume a trabalhar nos nossos locais. Muito obrigado. Obrigado, caro Diogo, pela simpática apresentação. Boa tarde a todos. Prazer estar cá no Instituto Amar da Costa. Prazer por várias razões. É um prazer voltar a Portugal e partilhar algum do meu trabalho, conhecimento e investigação que estou realizando neste momento na Índia. É um prazer estar neste Instituto. Como estudante frequentei, colaborei várias pessoas que estão cá. É um prazer porque é um instituto que foca a democracia e a liberdade. Eu venho de um país justamente que vai ter o seu maior exercício eleitoral neste mês, com 900 milhões de eleitores registados. E, portanto, democracia e liberdade são inerentes à história da Índia, à portuguesa, a este instituto e também à minha investigação. E, por fim, também é um grande prazer, porque estou aqui com o mais colega e ainda colega no estudo de conhecimento, a Raquel Vaz Pinto, ao Diogo também, com que descobrimos que contactamos há mais de 20 anos e é, portanto, voltar cá ao contacto é excelente. E por fim também, a word of thanks to Ambassador Nandini Singla, who is here and will have to bear me twice today. I'm giving a second talk at 6 p.m.
And she knows what I'm going to say mostly, because what I say is generally a strong viewpoint I have about India, about Portugal, and I've had the chance and the honor to speak before in English with her present. But maybe the discussion we can also involve you, and happy to involve you in any way possible. O que eu gostava de fazer hoje nestes 15, 20 minutos, gostava mesmo que fosse interativo e também de saber da vossa parte as perspectivas que têm da Índia, é falar um pouco sobre a política externa indiana, a forma como a Índia se relacionou com vários países e potências no mundo desde 1947, o seu ano da sua independência, e como esses alinhamentos diversos se alteraram drasticamente nos últimos anos e estão a alterar neste momento. Falamos muitas vezes de uma Índia não alinhada, uma Índia muitas vezes anti-ocidental, penso que muitos de vocês se lembrarão dos pontos de vista anti-imperialistas, socialistas, não alinhados com que a Índia se exprimia regularmente nos anos 50, 60, 70, uma hostilidade perante o Ocidente em particular, uma hostilidade perante os Estados Unidos, o imperialismo americano, o intervencionismo americano, uma hostilidade perante a ideia de integração regional da União Europeia, algo muito estranho que nunca foi bem compreendido durante essas décadas na Índia, e visto muitas vezes pelo prisma de uma agenda económica protecionista para se proteger da Índia e outros países asiáticos, uma hostilidade também para outros países, tradicionalmente poderíamos pensar como aliados democráticos, no caso da Austrália e do Japão, mas com quem a Índia basicamente não se relacionou e até teve momentos de grande hostilidade. É um pouco estranho olharmos para este país, que é uma democracia a nível interno, e repito, 900 milhões de pessoas estão registadas para votar nas próximas 4 semanas, um exercício eleitoral que se estende ao longo de 4 semanas, que leva à eleição de um Parlamento com quase 550 deputados eleitos diretamente, que leva a um sistema de governo que muitas vezes inclui 20, 30 partidos numa única coligação. Aliás, o atual governo, liderado pelo primeiro-ministro Modi, é o primeiro governo maioritário que não depende de uma coligação em mais de 30 anos, o que nota é que é uma exceção e vamos ver se volta a acontecer ou não, mas tudo indica que talvez não. E, portanto, é um país que é democrático a nível interno, que é secular, que é diverso como nenhum outro país no mundo, todos os países mais ou menos diversos, mas este é um país que tem quase 30 línguas oficiais, em várias escritas, não só são línguas, são várias escritas e alfabetos diferentes. É um país que tem quase 30 estados num sistema federal. É o único país do mundo que tem todas as religiões do mundo presentes e com grupos ativos, religiosos ativos. Um país que, portanto, tem uma diversidade enorme e que foi gerido de forma democrática e de forma inclusiva e aberta em termos de fazer a diversidade uma mais-valia, ao contrário de muitos países que olharam para a diversidade como uma ameaça à sua segurança interna. E, portanto, é um país que a nível interno foi democrático, mas que a nível externo nunca se relacionou de forma particularmente direta com as outras democracias. Que é estranho, não é? Vemos aqui, para os que, o Nuno está aqui, como professor de Relações Externas também, para os que advogam muitas vezes os países, o seu modelo interno influi a sua política externa, é algo curioso que a Índia se afastou das outras democracias do mundo. E o que estamos a ver, isso basicamente é a minha tese de hoje aqui, é que a Índia está-se agora a reaproximar, ou a aproximar, realmente não é reaproximar, a aproximar pela primeira vez destas outras democracias mundiais, regionais, países pequenos, médios, grandes, mas pela primeira vez a Índia está aberta, interessada em colaborar com outros países e em particular com todos os países, incluindo com a China, com a Rússia, mas em particular pela primeira vez com as outras democracias, com os países que partilham e nutrem os iguais valores indianos a nível doméstico. E a explicação para o puzzle anterior e para esta aproximação pensou ser a dois níveis. O primeiro é o declínio relativo dos Estados Unidos da América. O declínio dos Estados Unidos é algo que podemos discutir, mas em geral, hoje em dia, tem menos capacidade de influenciar atividades económicas, políticas, geoestratégicas, militares do que tinha há 20 anos atrás. Poderá ressurgir, não sabemos, e agora com a eleição do Presidente Trump há uma questão, um momento de incerteza, mas
em geral, em termos de capacidade daquele sistema, Estados Unidos da América, há um declínio relativo perante os últimos 30 anos. E, portanto, para a Índia, em particular, que se deu ao luxo de criticar os Estados Unidos, o sistema unipolar, os arrogantes americanos que dominam isto tudo, e viverem sempre do lado da crítica, do lado da oposição, e tentarem isolarem-se, muitas vezes, naquela região da Ásia e defenderem-se da influência americana, de repente, há um momento de alto aí, o que é que se passa? E estamos agora a ver um sistema que está em autopiloto, e temos aqui um sistema que nos favoreceu, que nos enriqueceu, que nos desenvolveu, que nos deu estabilidade e segurança na Ásia, e de repente não estão cá para defender esses mesmos valores os americanos. Deixaram de estar cá. O que é que torna a questão ainda mais premente e mais urgente para ele? O segundo fator, que é a emergência da China. O grande crescimento da China, o surgimento de uma China gigante, formidável a todos os níveis, nos últimos, desde 1978, a sua abertura económica, mas em particular, para além do crescimento económico a que a China já nos tinha habituado desde 1978, uma assertividade, uma agressividade e uma certa arrogância mesmo em termos de política internacional nos últimos 5 a 10 anos. Uma alteração qualitativa na forma como a China se dá com os outros países. E, portanto, ambos estes fatores estão a disputar no lado indiano um repensamento estratégico. Como é que vamos lidar com o xerife que desapareceu, os americanos chatos, gostavam de criticar tanto e eram a razão de todos os males do mundo, mas que afinal parece que construíram aqui um sistema que nos favoreceu e desapareceram, estão menos interessados e são menos capazes de gerir o sistema, de proteger as leis internacionais, a liberdade de navegação internacional, a governação de espaços públicos, seja de satélites, comunicações, o combate ao terrorismo, o investimento nas organizações multilaterais, a defesa da Aliança Transatlântica como sendo um fator subjacente fundamental para o crescimento da União Europeia, sem a qual a União Europeia não teria tido sucesso, e que agora hoje é o principal, um dos 3 principais parceiros comerciais da Índia. Portanto, a Índia beneficiou disto tudo. E, portanto, o fator 1 desapareceu e está a equacionar como é que se vai lidar com a ausência de alguém no cockpit, digamos assim, internacional, e ao mesmo tempo a aparência de alguém nesse mesmo avião, lá do fundo, a dizer alto, eu agora vou comandar isto tudo, eu vou criar novas regras de gestão da ordem internacional e que são regras profundamente questionáveis e diferentes. Regras que não se assentam no multilateralismo, na cooperação entre Estados soberanos, nos valores democráticos e liberais em termos de ordem internacional, de defesa de valores importantes de direitos humanos, de organizações internacionais, do direito internacional, que pode ser muito fraco e gostamos muitas vezes de criticar, mas em que está toda a ordem internacional baseada hoje, mesmo que a violemos de vez em quando. Agora, há os que violam de vez em quando, que é o caso dos Estados Unidos da América, que é o caso de Portugal, provavelmente, em certos casos. Todos os Estados democráticos violam de vez em quando os seus próprios princípios, mas há outros Estados que vivem da violação constante e nem sequer reconhecem esses princípios. Que é o caso da China, um Estado autoritário, um Estado de partido único, que não reconhece esses valores, que não se revê no sistema como ele é construído atualmente, com todas as suas deficiências e problemas e que requer uma reforma fundamental, não tenhamos dúvidas disso, mas isto é um Estado, nesse caso, nesse sentido, revisionista, que aparece na vizinhança imediata da Índia. Não é um Estado que fica longe, Portugal, a China fica longe, é ali que começa a aparecer, e aqui em concreto em Portugal também, já vamos a isso, mas é um país que geograficamente distante da Índia. Para a Índia é um país com que partilha 5 mil quilómetros de fronteira, uma fronteira disputada, um país com que travou uma guerra em 1962, um país com que nem sequer tem um entendimento sobre onde se coloca a fronteira internacional entre ambos os países. E, portanto, é um gigante que aparece, não do nada, mas bastante rapidamente na vizinhança imediata e com um poderio incomparável. O PIB per capita chinês hoje em dia é 6 a 7 vezes maior que o indiano. O indiano está nos $1.500 per capita, o chinês está nos 7 a 8 mil, Singapura 56 mil, só para pormos as coisas também em perspectiva, e da pobreza / potencial de crescimento da Índia, como queiram ver.
é um país que vai ser o maior país do mundo em termos demográficos, vai em 1.100, 1.200 milhões agora e vai ultrapassar a China daqui a 5 anos. Portanto, um país importante, mas que se vê ali numa relação de crescente assimetria perante a China. E, portanto, fator 1, Estados Unidos, fator 2, China, estão então a levar a um reposicionamento, realinhamento, se quiserem, da Índia no panorama internacional, a 2 níveis, ao nível dos valores. Os valores que gostava tanto de criticar e que não se refletiam na política externa passam a fazer parte da política externa. Coisas muito simples como porque é que interessa certos países serem democracias. Para a Índia gostava de dizer, se nós somos agnósticos, não nos interessa, lidamos com todos, regimes militares, ditadores, vocês europeus é que gostam do luxo da democracia e dos direitos humanos. Hoje em dia temos um discurso indiano crescente sobre a importância da separação de poderes, de exercício ou soberania dos poderes judiciais, jurídicos, em termos de separação de poderes parlamentares e executivos. Temos um crescente interesse na gestão da ordem dos países baseada na inclusividade, portanto, não dividir os países ou em termos de extremismos, mas na diversidade que funcionou para a Índia, agora passa a fazer parte da política externa em termos de recomendação para outros países diversos em África e na Ásia. E, portanto, uma confiança muito maior da Índia no sistema dos valores, das normas, do direito internacional, que deixa de ser hostil à Índia, mas passa a ser uma possibilidade para a Índia explorar. Vou-vos dar um exemplo, despoleta isto ligando a China novamente, o Mar do Sul da China, por exemplo, o revisionismo do lado chinês nos últimos 10 anos, que começa a questionar a própria essência do direito internacional, ou do princípio da navegação livre internacional. Quer dizer, um terrorismo conceitual, é dizer os direitos humanos. Vocês veem a China hoje em dia no Conselho das Nações Unidas dizer o que é que são direitos humanos. A questionar a própria palavra que foi, não é, definida e redefinida e que tem certos princípios hoje em dia que todos os Estados partilham quando vão às Nações Unidas em Genebra e discutem direitos humanos. Hoje em dia a China começa a dizer, mas o que é que são direitos? Nós temos aqui uma interpretação diferente dos direitos humanos. Nós tínhamos isso com a União Soviética, obviamente, mas nos últimos 20, 30 anos isso tinha deixado de existir. E de repente aparece aqui um ator poderosíssimo, e vamos à questão económica no sentido, mas começa a utilizar o terrorismo conceitual de renegociar, alterar, definir conceitos de forma completamente diferente. O princípio da navegação, da liberdade de navegação, por exemplo, e o princípio dos direitos humanos. E isso, para a Índia, coloca ainda outra vez num ponto defensivo, mas também num ponto mais ofensivo, e dizer, não, vamos aqui tentar manter certos princípios e valores que nos beneficiaram e que nos aproximam dos outros países que também estão preocupados. Portanto, é uma cooperação, ou é uma conjugação de preocupações de vários países que aproxima a Índia de outros países igualmente preocupados com esta nova China. Que eu não gosto de chamar ameaça, porque acho que é uma oportunidade, é um país importante, é um sistema formidável que tirou um número recorde de pessoas da pobreza absoluta, que ainda não conseguiu fazer tão bem, derivado do seu sistema democrático, lento, difícil, mas realmente são dois modelos completamente diferentes e é importante reconheçamos isso e tenhamos isso muito claramente definido, seja Portugal, seja a União Europeia, seja qualquer país que olha para estes dois países, reconheça as vantagens e desvantagens de cada país. Há um sistema que é aberto, plural, dedicado ao multilateralismo, à igualdade, ao respeito pela soberania, difícil, complexo, 900 milhões de pessoas a votarem, de coligações que exprimem várias línguas, tanto línguas literais como conceituais muitas vezes. Há pessoas que têm à esquerda, à direita, pró-americanas, pró-chinesas. Há uma diversidade de opiniões como em qualquer democracia. E ao do outro lado há um sistema que é fechado, de partido único, centralizado, que se desenvolveu como ninguém se desenvolveu na África ou na Ásia do século XX e XXI, conseguiu exercer essa soberania centralizada, mas que ao mesmo tempo vive com um déficit enorme de legitimidade política e que não partilha os valores, seja perante os seus próprios cidadãos, seja perante outros Estados, da igualdade, do liberalismo e desses valores normativos que justamente a Índia, a Europa, os Estados Unidos e a Austrália ou o Japão partilham. Portanto, como é que isto está a traduzir neste momento em termos de ações no terreno?
eu vejo muitas vezes, eu trabalho muito sobre o Nepal, o Sri Lanka, Birmânia, países ali vizinhos da Índia, que é a minha especialização académica, como é que a Índia, grande potência, lida com países muito pequenos. Gosta de dizer que respeita, mas claramente com um poder grande naquela região, desrespeita às vezes também na sua linguagem de poder. Mas o que é muito interessante é que pela primeira vez temos agora países mais pequenos, por exemplo o Sri Lanka, e pensem em Portugal, eu vou falar de Sri Lanka, mas pensem em Portugal, porque penso que a imagem se aplica igualmente aos desafios que nós temos hoje em dia aqui em Portugal, que tem duas opções. E dizem muitas vezes as pessoas no Sri Lanka ou no Nepal, ouça, eu percebo o seu discurso, tudo bem, agora tenho duas oportunidades. Eu tenho uma, é trabalhar com os chineses que me põem o pão na mesa, que constroem como ninguém constrói, que investem como ninguém investe, rapidamente constroem a barragem que me vai fazer reeleito, no caso de um parlamentar, ou de um deputado político, ou de um político, que vão construir as estradas que nós precisamos, que vão construir as redes elétricas que nós precisamos, que vão criar os sistemas de armazenamento e de gestão de dados privados que nós precisamos. Do outro lado, tenho uma Índia e uma variedade de outros países que, anteriormente, nos ensinavam e nos obrigavam a adotar direitos humanos, democracia, que nos chateavam constantemente e nunca nos ajudavam a desenvolver. E que agora procuram pressionar-nos para não aceitarmos o apoio chinês, mas também não nos dão muito mais e melhor. Portanto, muitas vezes o que eles dizem é gift or poison, no gift or poisoned gift. Não é? Um presente envenenado que eles sabem. São políticos, estão bem, sabem exatamente que China é que tem pela frente, mas pelo lado também tem um déficit de alternativas. E isso é muito difícil, mas o que eu acho que é mais importante é justamente esse reconhecimento destes dois modelos. E caso a caso olhar onde é que a China pode ajudar mais, onde é que há perigos de trabalhar com a China, onde é que podemos trabalhar mais com a Índia, com o Japão, com os americanos, com todas as democracias, e que mais valias é que isso nos traz a um país a longo termo, que sacrifícios é que isso nos traz a nível de endividamento ou não. E essas são questões que nós temos que discutir muito abertamente o mais cedo possível. Porquê é que eu digo o mais cedo possível? Porque é que a Índia tem um papel importante nesse diálogo. Não podemos esperar, penso eu, de Portugal, do Sri Lanka, tomarem uma iniciativa muito forte sobre estas questões. São países pequenos. São países pequenos que dependem do pão da mesa, especialmente perante crises e recessões económicas que têm atravessado, e têm a sua prioridade imediata as questões económicas. Agora, países maiores, com alguma capacidade, como a Índia, o Japão, a Austrália, certos países ASEAN, os Estados Unidos, obviamente, e a União Europeia no seu todo, França e a Alemanha em particular, a Grã-Bretanha também, têm uma responsabilidade especial de liderarem este grupo de países que nutrem uma certa preocupação, ou que têm uma certa preocupação com a China, e terem este debate muito abertamente. Há uma segunda razão pela qual é importante esta coordenação, e a Índia está a tomar a liderança desta coordenação, está a criar novos laços e alinhamentos com estes países, está a criar este debate, porque é muito importante, tal como nos sindicatos, ter capacidade de negociar. A China hoje em dia é o banco, não digamos monopólio, mas é realmente um país com uma preponderância, uma capacidade formidável que é inigualável. Os Estados Unidos não têm. Os Estados Unidos deixaram de investir em infraestrutura na Ásia há 30 anos atrás. Estes países querem infraestrutura básica, daquela que os Estados Unidos investiam nos anos 50, 60, que eram os golden years dos americanos em termos de projeção de poder económico para fins securitários, obviamente. Então, os chineses têm essa capacidade. E o que os chineses gostam muito de fazer, derivado daqueles princípios de que eu vos falava que não partilham, é terem uma sucessão de discussões bilaterais, um a um, não é? Cortarem os países em 67 países diferentes e sentarem-se à mesa com 67 países diferentes para discutirem o Belt and Road Initiative, por exemplo, que lhes dá capacidade negocial formidável, obviamente. É a grande China de um lado da mesa, a pequena Eslovénia, o pequeno Portugal do outro. O que é que interessa aos outros países? Coordenarem esforços, partilharem informações e negociarem em bloco perante esta China. Isso é importante, assim como falamos agora, temos eleições europeias aqui em breve, fortalecer mecanismos de coordenação. A União Europeia é isso mesmo. É um projeto de integração política, mas também é um mecanismo de coordenação perante o exterior. Foi-o em certos casos perante os Estados Unidos, em que a União Europeia às vezes discordou fundamentalmente dos Estados Unidos e levou a tensões na relação transatlântica. Neste caso, neste contexto, é urgente esse mecanismo de coordenação e de cooperação e de negociação em bloco, de algum consenso, existir perante a China.
e a China tem todo o interesse, e vimos ainda hoje, esta semana na visita do presidente chinês à Europa, em dividir a Europa. E a dizer, cá estamos nós, virem ontem ainda a declaração de Pequim, a dizer, cá estamos nós para fortalecer os pobres países da Europa que sofreram com a União Europeia e que nós vamos enriquecer para voltarem a ter capacidade negocial ou uma presença dentro da União Europeia que é dominada por uns poucos maus. Foi literalmente esta a frase indicada pelo governo chinês, via o jornal Global Times, a apelar a estes países pequenos, a apoiar, a receberem este dinheiro gratuito, fantástico dinheiro de crédito que está a ser espalhado de forma gratuita e tão generosa pelos chineses, para assinarem ali em branco em vários contratos de infraestrutura que vão endividar estes países e, pelo contrário, não vão fortalecer estes países de todo, pelo contrário, vão enfraquecer estes países por causa do endividamento, que é o sistema clássico, não só da China. Eu não sou hostil à China de todo. Eu, se fosse chinês, posso dizer que se tivesse liderado a China, teria feito exatamente o mesmo que os chineses fizeram nos últimos 10 anos. Como realista, a defender aquele Estado e aqueles princípios, eles fizeram exatamente aquilo que deviam ter feito. Esperaram, cresceram economicamente, esperaram por momentos de fraqueza e confusão do lado dos Estados Unidos, o principal competidor, aproveitaram uma janela de oportunidade para se afirmarem. Agora, cabe a nós, países outros, democráticos neste momento, e certamente não os Estados Unidos só, porque não podemos, como devemos, depender dos Estados Unidos assim como eles estão neste momento, de coordenarmos e limitarmos a capacidade de manobra dos chineses. Eu acho que não é aliarmos contra algo, eu acho que é condicionar esta pujança chinesa que está a endividar e, de certa forma, a destabilizar a ordem mundial. Termino com um ponto para Portugal, que acho que é muito importante. Espero que tenham visto como é que isto se torna relevante para Portugal hoje em dia. A China tem sido o maior investidor em Portugal. Eu estou ligado a Portugal, cresci cá, fui aqui à universidade, fui investidor no Instituto Português de Relações Internacionais, adoro este país, continuo ligado a este país, sou cidadão orgulhoso deste país, mas afastei-me uns 10 anos porque comecei a viver mais na Índia e contribuo para os debates lá. Mas preocupou-me um pouco nos últimos 18 meses, diria assim, pré-novembro, dezembro do ano passado, a falta de debate sobre estas questões aqui em Portugal. E a forma como a sociedade civil se entregou muitas vezes ao discurso facilitista de sucessivos governos dos últimos 5, 6 anos em Portugal, dizer que temos que trabalhar com os chineses, que são negócios, isto é uma questão de negócios que não tem repercussões políticas, normativas, culturais. Podemos dividir aqui os negócios, fazer negócios com os chineses e política com os outros. E ninguém se insurge contra isso. Quer dizer, a história mostra-nos que não há almoços grátis na política internacional ou na política doméstica. Não há. As relações económicas estão baseadas em questões políticas e alinhamentos estratégicos. Os Estados Unidos, quando investem pós-Segunda Guerra Mundial na Europa, com o Plano Marshall, as questões na Europa eram exatamente iguais. Vamos aceitar o dinheiro dos americanos sem os sistemas democráticos, políticos, capitalistas, os valores culturais americanos, etc. Era um debate igual. E, obviamente, que a resposta era tem que. A Europa teve que. E a Europa americanizou-se em termos de segurança na Aliança Transatlântica por causa desse endividamento económico e investimento económico que aproximou e firmou essa Aliança Transatlântica pós-Segunda Guerra Mundial. E de forma semelhante, o plano Belt and Road Initiative, que é isso mesmo, um plano económico, em termos muito estritos, é muito mais do que económicos. E não tenhamos a ilusão de que podemos fazer negócios com uns e política com os outros. Negócios são política a nível internacional, endividam-nos, alinham-nos, enviesam-nos, e acho que é muito importante termos aqui este debate em Portugal e o mais cedo possível facilitar as relações com a Índia, que eu salientei hoje aqui na minha palestra, mas acho que também com o Japão, com os países do Sudeste Asiático, com a Austrália, que tem interesse deste lado, com o Brasil, com os países democráticos principais em África, com os Estados Unidos, com o Canadá e com a União Europeia no seu todo. Eu termino aqui, tenho todo o prazer em aceitar perguntas e tornarmos isto mais interativo e corrigirem-me e contradizerem-me se possível. Obrigado. Eu queria agradecer imenso este momento. Tenho certeza que estão dadas